Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Antigamente, lá no início da igreja, em alguns lugares, porque não havia uma uniformidade nas celebrações, mas em alguns lugares, só se celebrava a Eucaristia no domingo. E por isso o Domingo de Ramos, ele é como um resumo de toda a Semana Santa. Nesse domingo, se lê, até hoje, se lê o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém e também o Evangelho da Paixão, esperando que no próximo domingo se leia o Evangelho da Ressurreição. É um resumo, não é? Depois as celebrações foram se incrementando, sobretudo depois da paz, quando terminaram as perseguições oficiais do Império e começaram a se espalhar por toda a igreja as celebrações que eram feitas em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro. E essas são as celebrações que nós fazemos durante toda a Semana Santa. E inicialmente, então, nós temos o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus, quando entra em Jerusalém, montado num burrinho, talvez para nós é uma imagem conhecida da catequese, não é? Algo que nos é mais ou menos familiar. Mas para um judeu era uma senha. Eles entendiam imediatamente que aquele homem entrando num burrinho e sendo aclamado com ramos era a figura da profecia do profeta Zacarias, que dizia que o Messias do Antigo Testamento é a promessa do novo rei de Israel, o descendente de Davi, aquele que traria a paz, muitas vezes entendida como uma paz que viria pelo meio militar, pela guerra, por um governador militarmente forte, não é? Pois bem, aquelas profecias do Messias do Antigo Testamento, tinha uma que desafinava, que destoava das demais. E era justamente a profecia de Zacarias, que falava do Messias, mas dizia que esse Messias viria humilde, sentado ou montado, melhor dizendo, num jumentinho, num burrinho, não é? E esse rei Messias, anunciado por Zacarias, não era entendido pelos doutores da lei. É muito interessante ler os comentários rabínicos da época de Jesus sobre essa passagem do profeta Zacarias. Os rabinos, os mestres, tinham dificuldade de poder explicar essa passagem, como ela se encaixava nas esperanças de Israel. Pois assim Jesus entrou, e assim deu ele o sentido definitivo a essa passagem do profeta Zacarias. Eis que vem o teu rei, humilde, montado num jumentinho, potro de jumenta. É o que diz o profeta Zacarias, e nós entendemos com Jesus, não é? E quando nós colocamos um pouco para a nossa vida, não é? Esse tema da entrada de Jesus em Jerusalém, nosso Senhor nos exorta à humildade. É muito interessante nós entendermos a figura do jumentinho, não é? Porque parece no início do Evangelho que ele é o personagem principal. Fala até da mãe dele, né? Só falta falar a medida, se ele era cor do burro quando foge ou cor do burro quando volta, né? Ninguém sabe, podia colocar, né? Qual é a cor do jumentinho de Jesus? Ninguém sabe a cor do jumentinho de Jesus. Mas parece que ele é o personagem principal no início, e logo depois nós vemos que não. O personagem principal é aquele que monta o jumentinho. Segura aí, minha filha. É aquele que monta o jumentinho, né? E entra em Jerusalém. Nós muitas vezes também somos esse jumentinho de Jesus. Em que sentido? No sentido de que nós levamos o Senhor. Não somos nós o Cristo, mas levamos o Cristo, né? Mas o bando de burrinho e burro, né? Quando a gente acha que é com a gente, fizeram um monte de coisa, a gente pensa, é para mim. Não, não é para você. Às vezes o jumento podia pensar isso, né? Quando ele estava entrando em Jerusalém, ele olhava aquela festa e falava, olha como o povo gosta de mim, né? Nada. É para Jesus, né? E o contrário também é verdadeiro. Se jogam pedra no jumento, né? Se batem nele, se querem expulsar ele da cidade, não é por causa dele, mas é por causa de Jesus. Nós precisamos ter isso muito dentro do nosso coração, sabe? Porque a gente tem às vezes a mania de nos colocar no centro e achar que a gente é o centro do universo, e nós não somos. Nós somos muito periféricos. Não somos a solução de nada. Somos parte da solução de muitas coisas, mas a solução de nada, nem de nós mesmos. Outro dia o Papa Francisco falava sobre isso, né? Eu não consigo nem salvar a mim mesmo. Como é que eu quero salvar o outro, né? Quem me salva é Jesus. E é esse Jesus que eu levo nesses
ombros, né? Seja o padre, seja a família, seja o jovem, seja o idoso. Nossa missão é levar Jesus. Muito bem. Passamos do evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, que nos chama à humildade, e vamos agora ao evangelho da paixão. Hoje parece que a coisa começa bem e termina mal, né? A primeira exclamação do povo qual é? Hosana. E qual é a última aclamação do povo? Crucifica-o. Ou seja, o negócio foi muito ruim, né? Aí não teve progresso, pelo contrário, teve retrocesso. E às vezes nós somos tentados a pensar que Jesus só é triunfante quando entra em Jerusalém aclamado pelos ramos, né? Ou então que ele é triunfante só quando ele ressuscita, sai do túmulo ao terceiro dia. Mas esquecemos que a nossa fé nos ensina que Jesus é triunfante sobretudo na cruz. Como é que as pessoas cantam, não é? Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. A cruz é o trono do nosso rei. Foi nela que ele se sentou para julgar o mundo. É nela que ele está coroado. Ela traz a inscrição: eis o rei dos judeus. E às vezes é difícil entendermos isso, mas Jesus é vitorioso sobretudo na cruz. E qual é a vitória de Jesus na cruz? É a vitória do amor. E nós não podemos esquecer que essa é a mensagem da Semana Santa. São Pedro diz na sua primeira carta: Cristo padeceu por nós, para que sigamos o seu exemplo. Acusado não abriu a boca, perdoava. Leiam depois lá a primeira carta de São Pedro. E é esse o exemplo da Semana Santa, meus irmãos. E é aí que Jesus triunfa. Muitas pessoas que não conhecem Jesus, que veem Jesus só no rótulo e na capa, mas não conhecem o interior, o conteúdo, vão dizer o quê? Que a Sexta-feira Santa foi um assassinato. Mataram um homem bom. Assassinaram o rei, ou o suposto rei, ou o pretenso rei. E não é nada disso. Nós na Sexta-feira Santa não recordamos um assassinato. Nós na Sexta-feira Santa recordamos uma entrega de amor. Se lembrem que Jesus diz no Evangelho: ninguém tira a minha vida, eu a entrego livremente. E é por isso que nós celebramos o sacrifício, a entrega, a generosidade de Jesus por amor. E esses são os passos que nós temos que cumprir. É aí que precisamos seguir. Vivemos um tempo, e eu vou repetir isso muitas vezes durante a Semana Santa, já falei nas homilias dos domingos passados, mas vivemos um tempo em que as pessoas estão achando que ser católico é ter muita razão, que ser católico é ter a última palavra, que ser católico é lacrar. E não é isso. Ser católico é amar demais, é ser muito amor. Quando cala a palavra de Jesus, permanece o seu gesto. E a cruz para nós não é uma condenação, um assassinato. A cruz para nós é um sinal de amor. Deus tanto amou o mundo, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E por que é uma entrega de amor? Quem matou Jesus? Vocês sabem quem foi? Podíamos fazer assim uma espécie de vestibular, não é? Marque a casinha. Quem matou Jesus? Primeiro candidato: os fariseus. O evangelho inteiro os fariseus procuravam pegar Jesus numa palavra. Colocavam ele à prova, colocavam armadilhas. Até mesmo uma mulher que ia ser apedrejada se transformou numa ocasião para tentar pegar Jesus numa palavra. Tentaram de todo jeito e um dia conseguiram. Foram os fariseus que mataram Jesus. Podemos colocar na primeira casinha da possibilidade, né? Quem matou Jesus? A inveja dos fariseus, primeiro ponto. Não, quem foi que matou Jesus? Não foram os fariseus? Padre, você não lembra? Quem matou Jesus foi a ganância pelo dinheiro. Quem matou Jesus foi Judas, por 30 moedas de prata.
Todo mundo sabe que foi Judas que o entregou. O culpado da morte de Jesus foi Judas. Tem algumas cidades por aí até que fazem uns bonecos de Judas e mete o cacete no pobre do Judas. Não é assim? Malha o Judas, né? Porque a culpa é dele, padre. A culpa é dele, o senhor não sabia. Segunda casinha, Judas. E bom candidato, esse é um grande candidato. Terceira casinha. Terceira casinha é o Sinédrio, né? Aquele tribunal, se lembrem daquele tribunal? Um tribunal organizado de noite, com testemunhas compradas, com pessoas que já tinham condenado antes de ouvirem o acusado. A sentença já tinha sido dada antes dos juízes se reunirem. O que matou Jesus foi a corrupção, que não enfrenta o mal, mas é conivente com o mal. Foi a corrupção que matou Jesus. Foi o Sinédrio. Terceira casinha. Quarta casinha. Foi Herodes. Pouca gente lembra do Herodes, né? Jesus primeiro foi a Pilatos. Pilatos falou: o negócio não é comigo, manda para o Herodes. Aí foram para o Herodes. Chegaram no lugar onde ele, Herodes, rei da Judéia, só de aparências, muita púrpura, muito prazer, mas pouco poder, de um homem que só pensava em si mesmo. Foi o egoísmo que matou Jesus. Herodes poderia ter soltado Jesus e não soltou. Culpa de Herodes. Próxima opção. Não, padre, não foi Herodes. Nem aparece direito no Evangelho, não aparece nem no credo. Quem aparece no credo é Pilatos. Está escrito, padre, quem matou Jesus foi Pilatos. Padeceu sob Pôncio Pilatos. E quem foi? Foi a covardia, foi a omissão. O senhor se lembra que Pilatos lavou as mãos? Pois é, ele era o único que tinha chance de liberar Jesus e liberou Barrabás. Bota Pilatos também como opção, padre. Coloco, está lá. Ué, mas não foi Pilatos que pediu que Barrabás saísse. Quem foi que pediu? Foi o povo. Claro, padre, é o povo. Foi o povo que matou Jesus. E olha que até o final ficou duro. Falou que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Foi o ódio. O ódio do povo. Que muitas vezes é só isso, né? Quem frequenta a rede social sabe disso. Basta botar uma foto que o povo odeia. É uma coisa impressionante. Uma coisa inocente sempre tem alguma coisa para ser criticada, para virar ocasião de perseguição, não é? Um dedura o outro, é uns negócios assim, né? O ódio matou Jesus, padre. Gente, vamos procurar dentro de casa, em vez de a gente procurar fora de casa? Não foi só Judas que negou Jesus ou que entregou Jesus, não é verdade? Quem foi que negou Jesus 3 vezes? A culpa é de Pedro. Se Pedro, que era líder, tivesse sido mais esperto, ele tinha juntado todos os paralíticos curados, todos os cegos curados, todos os homens ressuscitados, todas as famílias restauradas, todos os endemoniados limpos, juntava todo mundo, levava lá para Pilatos, que eu duvido que Pilatos ia matar Jesus se o povo gritasse: solta o Nazareno. A culpa foi de Pedro. E é muito interessante que a Bíblia não procura um culpado em nenhum lugar. Ela sabe quem é o culpado. A resposta é teológica. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Não está lá em Pilatos, nem lá no Sinédrio, nem lá em Pedro, nem lá em Judas. A gente adora colocar o problema lá. O problema está aqui. É a minha omissão, é a minha covardia, são os meus interesses, é a minha corrupção, onde eu aceito a verdade até ponto, mas depois do ponto, se mexe com a minha rotina, se mexe com os meus pecados, se mexe com os meus hábitos, se mexe com o meu dinheiro, se mexe com os meus prazeres, aí eu já não aceito a verdade. E por causa disso, matamos Jesus. E por isso nós entendemos que ele se entregou por amor. Aquilo que se pode fazer para defender a verdade nas últimas consequências, ele entregou a vida. E qual é o chamado que Jesus nos faz? Que nós também entreguemos a vida. Não esperemos agradecimentos, nem sempre vão vir.
Não esperemos compreensão, nem sempre vai chegar. Não esperemos justiça, porque a justiça aqui é muito provisória. Não esperemos isso. Mas nós precisamos amar. É o único mandamento. Amai-vos uns aos outros. E nisso todos conhecerão que vós sois os meus discípulos. Essa é a mensagem da Semana Santa. Cada celebração aprofundará essa mensagem. E que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.